Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre as causas de impedimento e suspensão da prescrição previstas no artigo 198 do Código Civil. Nas outras aulas, nós já estudamos a diferença entre impedimento e suspensão da prescrição. Nessa aula, nós estudaremos as causas de impedimento e suspensão que estão previstas no artigo 198 do Código Civil. O artigo 198 do Código Civil diz que não corre a prescrição contra os incapazes, de que trata o artigo 3º do Código Civil, ou seja, contra os absolutamente incapazes, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios, e também não corre a prescrição contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Podemos observar que as causas de impedimento e suspensão previstas no artigo 198 baseiam-se na condição especial em que se encontra a pessoa, que se encontra o titular do direito. Que condição especial seria essa? Por ele ser absolutamente incapaz, por essa pessoa estar ausente do país a serviço do Estado, ou então por essa pessoa estar servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Para essas pessoas que estão relacionadas no artigo 198, o que faz que não corra prescrição para elas é essa condição especial em que ela se encontra. E não uma relação que ela tem com uma outra pessoa, como por exemplo, como nós vimos no artigo 197, no caso do casamento, que só não corria a prescrição entre os cônjuges. Nesses casos do artigo 198, não vai correr a prescrição contra esta pessoa em razão dessa condição especial que ela está. Por exemplo, se ela está trabalhando no exterior a serviço do Estado, não vai correr a prescrição para ela em relação a um parente, em relação a uma pessoa que não é parente, em relação a uma pessoa jurídica, porque para ela não corre a prescrição. Então agora vamos ver um a um os casos previstos no artigo 198. Vamos começar pelo inciso 1. O artigo 198 diz que não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil. Os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil são os absolutamente incapazes, porque o artigo 3º do Código Civil tem a seguinte redação: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, contra os menores de 16 anos não corre a prescrição. A prescrição só vai iniciar, só vai começar a correr contra os relativamente incapazes, ou seja, quando a pessoa fizer 16 anos. Então vamos ver um exemplo. João, aos 12 anos de idade, foi atropelado por um motorista que transitava na contramão e, em virtude desse acidente, João ficou com uma sequela. João teria direito de ajuizar uma ação para requerer uma indenização pelos prejuízos que sofreu por essa sequela. No entanto, como João é absolutamente incapaz, já que ele tem 12 anos, a prescrição somente começará a correr para ele quando ele completar 16 anos, quando ele passará a ser relativamente incapaz. Por quê? Porque contra o absolutamente incapaz não corre a prescrição. João tem 12 anos, é absolutamente incapaz e contra ele não corre a prescrição. Agora vamos ver o segundo caso que consta do artigo 198. O artigo 198 diz que também não corre a prescrição contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Então, contra as pessoas que estão ausentes do país, que estão prestando serviço público, tanto faz. Se for a favor da União, dos estados ou dos municípios, não corre a prescrição. Então, por exemplo, João é funcionário público e está prestando serviços em Londres a favor da União. Enquanto João estava residindo no exterior, o seu inquilino aqui no Brasil não pagou o aluguel. Considerando que João está ausente do país em serviço público, a serviço da União, quando ele voltar para o Brasil, ele poderá cobrar o aluguel do seu inquilino, pois o prazo de prescrição não correu contra João. Por quê? Porque João estava no exterior a serviço da União. E o último caso, agora o terceiro caso previsto no artigo 198, que também não corre a prescrição, é contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Apesar de não ser tão comum, tendo em vista que o Brasil é um país pacífico, que raramente se envolve em conflitos armados, quando houver alguém que esteja servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra, contra essa pessoa que está servindo não correrá a prescrição. Vamos concluir a nossa aula de hoje.
O artigo 198 do Código Civil determina que não corre a prescrição. 1. Contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil, os absolutamente incapazes. 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, ou dos estados, ou dos municípios. 3. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Essas são causas de impedimento e suspensão da prescrição. Elas são baseadas na condição especial da pessoa, na condição especial do titular do direito. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e visite nosso site.